já ia no lar como juiz, né? Sempre, não com tanta frequência, mas mais com uma obrigação. Às vezes eu ia no lar, né? Para fiscalizar, enfim, mais com um trabalho como juiz mesmo, né? Com a gente como juiz, a gente tem essa questão da fiscalização. Onde estão as crianças acolhidas, onde estão as crianças apreendidas, os adolescentes apreendidos, né? Então eu já costumava ir no lar, mas com essa visão unicamente de juiz, né? E de um ano para cá, eu, na verdade, comecei a ir lá uma vez ou outra. Aí um dia eu levei minha esposa, para ela ter a curiosidade de conhecer como que era lá, levei meus filhos e nisso todo mundo gostou lá em casa. A gente começou a ir uma vez, duas, e daqui a pouco a gente foi ver, já estava bem envolvido com essa questão, né? A gente estava indo direto lá. E no começo a gente ficava lá, depois comecei a levar algumas crianças para passear. Com o tempo comecei a levar algumas crianças lá para casa, para passar o final de semana lá em casa. E aí nós já tínhamos, paralelamente a isso, a ideia com o promotor de justiça aqui de criarmos esse projeto aqui em Camorão. O projeto, na verdade, ele já tem outras comarcas, né? Já está inclusive no Estatuto da Criança e Adolescente, tem a previsão do apadrinhamento afetivo. E a gente, nesse um ano, a gente foi pensando como que a gente iria fazer para se adequar à nossa realidade, né? Nossa realidade em Campo Mourão, né? Nós percebemos que muita gente querendo ajudar, mas às vezes não sabia como também. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas iam ajudar, eu quero dar chocolate na Páscoa. Mas chegava lá, tinha 15, 20 pessoas que estavam dando chocolate. E às vezes ficava tanto chocolate para poucas crianças, né? Aí passava, e daí às vezes dava chocolate na Páscoa e ficava 2, 3 meses sem fazer nada, né? Então, assim, vamos organizar melhor esse fluxo, né? Então, às vezes, não precisa levar um chocolate na Páscoa, mas na semana seguinte à Páscoa você pode levar outra coisa. Você pode ajudar numa reforma do lar, você pode ajudar numa pintura, você pode ajudar a trocar um móvel. Eu acho que para eles vai trazer muito benefício, né? Qualquer uma das 3 formas, né? O apadrinhamento do abrigo, né? Que vai trazer melhorias para o abrigo e, em consequente, vai atendê-los também, né? Então, uma melhor estrutura para o abrigo. Um melhor atendimento médico, psicológico, atendendo de forma coletiva as crianças, né? O financeiro também, então nós temos adolescentes, por exemplo, que não têm oportunidade de fazer um curso de informática, um curso de inglês, e a partir de então poderão fazer desde que haja alguém disposto a ajudá-los, né? E por outro, que é o mais importante, é o apadrinhamento afetivo, né? A gente percebia assim que as crianças nos 2 locais, eles estão bem atendidos assim, materialmente, né? Então eles têm uma boa alimentação, eles têm a roupa. Então, em princípio não falta isso, mas falta o contato, né? Porque, veja, às vezes são 10, 15 adolescentes, 10, 15 crianças que não tem esse contato, né? De uma pessoa como referência. Então, a gente percebia também essa necessidade dessas crianças, desses adolescentes terem essa relação afetiva com alguém, porque são crianças e adolescentes que não têm referencial na vida, né? Seja porque a família os abandonou, porque a família não tem condição, seja por drogadição, por bebida, enfim, qualquer outra causa, né? Então, são crianças e adolescentes que precisam desse referencial, um bom referencial, né? Às vezes elas têm um mau referencial, né? E a ideia do programa, na verdade, é atingir crianças e adolescentes que estão um pouco fora daquele perfil da adoção, né? Então, são crianças que têm uma perspectiva, em princípio, ruim, né? A nossa ideia não é atender aquela criança, por exemplo, que tem 2, 3 anos e que vai para adoção. Essa criança não está no nosso objetivo inicial, porque essa criança ela vai ter uma perspectiva ou dela voltar para sua família, sem entender que a família tem condições, ou ela vai para adoção. Nosso foco inicial, por exemplo, é aquele adolescente que está com 14 anos andando numa cooperadora e que o pai já não tem contato, a mãe desapareceu, ou não tem condições, não quer mais o filho de volta, não tem nenhum familiar para assumir essa guarda, e ele precisa de alguém para servir como referencial para ele, já que os seus responsáveis legais não têm essa capacidade, né? Foi muito legal eles terem esse outro lado, né? De ver um mundo muito fácil de um lado da vida deles, né? De ter acesso a celular, videogame, televisão, doce. E eles verem esse outro lado dessas crianças que não tem absolutamente nada, né? E eles interagem muito bem com essas crianças. Isso eu vejo, assim, para eles é muito edificante, né? Talvez mais edificante para nossos filhos do que para próprias crianças, né? Deles verem que o mundo não é só flores, né? Uma criança que nem os meus de 5, 9 anos quase não tem dificuldades hoje na vida, né? Hoje o mundo é muito diferente, né? Muito mais fácil para eles, né? Diferente da nossa época, né? De 30, 40 anos atrás, né? Então, para os meus filhos eu vejo que é questão de saber dividir as coisas, no lar tudo é coletivo, né? Nada é de um só, é tudo de todos, né?
Então, para eles eu vejo que está sendo um período muito legal, assim, para eles aprenderem a valorizar as coisas, né? Meus filhos eles valorizam muito mais o que eles têm hoje do que eles valorizavam um ano atrás, né? Eles veem que a dificuldade que é, a vantagem que é você ter um celular, por exemplo, que é algo que numa classe média de uma criança de 10 anos não dá nem bola se tem celular ou não, né? Já você tem o celular e essas crianças lá não têm celular, né? Não tem acesso a um videogame. Então, os nossos filhos vendo isso, para eles é um ganho muito legal, né?